Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos início ao Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Depois dos fóruns regionais, Norte Export, Sul Export, Sudeste Export, Nordeste Export e o Centro-Oeste Export, teremos nesses 2 dias, aqui em Brasília, o Brasil Export, com transmissão para todo o Brasil e exterior. Nossos agradecimentos a todos que estão nos acompanhando presencialmente aqui em Brasília e online em todo o Brasil e também no exterior. Por conta da pandemia, estamos adotando todas as medidas de espaçamento, segurança e precaução para a realização deste evento. Todos os espaços contam com higienização, bem como álcool em gel no ambiente para todos os participantes. O Brasil Export tem o patrocínio da ABEP, ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, da ABTRA, da APS, Administração do Porto de Sines, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Deep World Santos, Grupo Eco Rodovias, FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, Galote Advogados Associados, Piacentini do Brasil, Porto do Açu, Praticagem do Brasil, Samarco Advogados, Santos Brasil, Sopesp, Tegrão, Grupo TIAEL e Unimed Santos. A realização é da Una Marketing de Eventos e o apoio do Ministério da Infraestrutura. Para darmos início ao Fórum Brasil Export, eu convido para vir ao palco o presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, senhor José Roberto Campos. Muito boa tarde a todos aqui presentes, senhoras e senhores, a todos vocês que nos acompanham pela internet. Eu tinha pensado em começar essa pequena fala dizendo que nós estamos chegando na última etapa do Brasil Export. Porém, o Brasil Export não termina hoje. O Fórum Brasil Export continuará como um fórum eletrônico, onde nós poderemos continuar trocando as ideias, as informações, propondo soluções, como foi esse ano. O Covid nos pegou totalmente desprevenidos, como a todos, e o Fabrício da UNA teve a ideia de transformar o evento num evento misto. Nós fizemos mais de 100 webinários. Presencialmente, houve os regionais, o primeiro no norte, Macapá, seguido do Sul Export em Curitiba, em seguida o Sudeste Export em São Paulo, o Nordeste em Recife e, finalmente, Rondonópolis, que é uma grande surpresa para quem nunca tinha estado lá. Então, senhores, nós realmente conseguimos aumentar a participação de todos os senhores, essa oportunidade de tomar conhecimento do Brasil, na área de logística, portuária e também na logística geral. Foi com muita satisfação que nós chegamos aqui. Como eu disse, não termina aqui. É o fim dessa etapa e que continuará em seguida, logo no início do ano, a gente continuará nesse fórum via internet, com as lives, webinários, e esperamos continuar contribuindo para a evolução do setor de logística como um todo
e especialmente, visto a origem que nós temos, que é a área portuária, dando ênfase também nessa atividade que é o sustentáculo do Brasil no comércio exterior. Não fosse a eficiência dos portos mostrada esse ano, a nossa situação como país seria muito pior. Os portos todos aumentaram sua produtividade, sua produção, o que nos fez manter um equilíbrio na questão de mercado. Eu quero agradecer a todos os conselheiros que nos ajudaram nesse caminho. Em nome do Aloysio Sobreiro, eu cumprimento todos os conselheiros que estão aqui, alguns que não podem aqui estar, e parabenizar os conselheiros regionais pelo excelente trabalho que produziram esse ano. Quando nós começamos, havia todo um receio de como administrar tantos gênios. Eu adotei uma postura muito simples. Como era um técnico do Santos Futebol Clube na década de 60, ele entrava com aquele pessoalzinho que não jogava futebol, e ele falava, ó, cada um sabe qual é a sua camisa, pega lá, e vão lá e fazem o que vocês sabem. Foi essa tática que eu usei no Conselho Nacional e, logicamente, dei liberdade a todos os conselhos regionais. E o sucesso é isso que nós vimos hoje ser coroado com esse encerramento, parte presencial, aliás, bem presencial, surpreendentemente, e espero que vocês continuem acompanhando o Brasil Export em 2021, sem pandemia. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor José Roberto Campos. Dentro do Fórum Brasil Export, vamos agora ao Momento Norte Export. Dentro do Momento Norte Export, nós teremos a participação, eu convido para vir ao palco, do senhor Ricardo Falcão, presidente do Conselho Nacional de Praticagem e presidente do Conselho do Norte Export. Online teremos a presença do senhor Valdez Góes, governador do Amapá e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, e o senhor Jaime Nunes, vice-governador do Amapá. Com a palavra, o senhor Ricardo Falcão. Senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma honra estar aqui nesse momento que fecha, né, os eventos que a gente planejou para esse ano. E eu confesso que, quando a gente chegou no início do anúncio dessa pandemia, a gente tomou um susto e não sabia como é que a gente ia reagir. O Norte Export era para ter sido feito no final de abril. E foi cancelado e cancelado, assim como os outros regionais, várias vezes, até que a gente viu o Fabrício com uma determinação ímpar de botar para frente, de, como foi dito, de transformar também esse evento em algo presencial e online, e cada vez mais isso foi se desenvolvendo, e o que a gente viu é que foi o Norte Export que abriu os eventos regionais, deu certo, e na sequência vieram todos os outros regionais. Então, primeiro, eu agradecer ao Fabrício por ter acreditado, ao José Roberto Campos, presidente do Brasil Export também, por ter acreditado nessa ideia, ter apoiado, e para nós foi muito positivo. O norte do Brasil, ficou claro lá no Norte Export,
que a gente tem um país fenomenal, gigantesco, com muitos desafios, e que a gente vence esses desafios a cada dia. A gente aprende, e eu aprendi muito nos outros regionais, que estados como Mato Grosso poderiam produzir tudo que o Brasil produz dentro do estado. Pelo menos foi assim que eles se colocaram. E que a gente tem que dar soluções de escoamento a preço baixo, a preço competitivo, para a gente ganhar mercados, para a gente ganhar lucratividade para esse setor. E justamente o que a gente precisa é do que aconteceu. Todos estarmos sentados e debatendo isso. Não em entidades estanques, sejam privadas ou sejam públicas, mas a gente abrir esse debate, a gente ter essa conversa, a gente chegar de uma maneira honesta na mesa e colocar os nossos problemas. O que cada um consegue contribuir para a gente chegar num bom resultado? O que a gente tem que fazer para o nosso país dar certo? Então, a gente vê que as carências que a gente tem de infraestrutura ficam bem patentes, como a gente vê no nosso estado do Amapá, onde a gente iniciou. Eu acho que todo mundo está acompanhando as manchetes, não são boas. A gente vê uma falha de infraestrutura muito grande, uma corrida para resolver um problema, mas a nossa solução continua sendo pelo norte. O agronegócio, segundo a gente entendeu lá claramente, precisa do arco norte para o escoamento. Seja via Rio Madeira, chegando lá em Taquatiara, chega na BR-163, nas outras BRs, seja através do Maranhão, seja resolvendo o problema do Pedral do Lourenço, resolvendo questões de calado, de porte de navio, de produtividade, de eficiência. Cada centavo que a gente conseguir melhorar nessa eficiência, melhor vai ser para o nosso país, melhor vai ser a nossa balança comercial, melhor a gente vai conseguir performar. Então, a gente percebe, isso ficou claro também no Norte Export, que o brasileiro é um povo guerreiro, é um povo que quer fazer dar certo, é um povo que vai para o Centro-Oeste, um lugar que não tem nada, e planta, e conecta com outra região, e vai para o meio do rio e faz um terminal, e vai para o outro lado e resolve um outro problema. Isso se chama vontade de vencer desafios. Então, esse é o nosso país, o Norte Export mostrou isso muito bem. A gente pretende continuar esse debate, não só no próximo ano, como nos próximos anos, seja lá onde que esse evento itinerante acabe ficando nos anos seguintes, mas o principal que a gente tem é que hoje, estava conversando há pouco com o Fabrício, tem mais de 500 pessoas entendidas do meio. Hoje, olhando o que está sendo dito, olhando o que a gente está falando, olhando o que a gente está propondo, olhando o que a gente está mostrando de dificuldade, e um público altamente especializado. Então, a gente precisa trazer os nossos parlamentares juntos para essa discussão. O Ministério da Infraestrutura, como estava aqui, a CEP, a ANTAC, todo mundo, mas também o setor privado, como a gente vê as dificuldades de uma hidrovia que seca durante 2 anos e você vê o problema da celulose ali para ser escoada. É muito desafio. E a gente precisa, cada vez mais, desse debate. Então, deixa eu só confirmar, o governador já está disponível? Então, eu não vou me alongar muito, vou dar espaço para o nosso vice-governador do Amapá falar. Eu só tenho a agradecer, e o evento deu certo. Quero agradecer a cada um dos conselheiros, tanto os locais quanto os nacionais. Muito me apoiaram, muitos estão presentes aqui. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, porque muita gente trabalhou muito duro para cada regional dar certo, para esse nacional dar certo, e eu só me sinto honrado e lisonjeado de vocês terem me dado a oportunidade de estar aqui presidindo o Norte Export, e hoje novamente. Então, muito obrigado a todos, e eu vou deixar o espaço aqui para o nosso governador. Queremos dar boa tarde a todos os conselheiros que estão presentes nessa reunião e aos que estão de forma virtual. Cumprimentar aqui o nosso presidente
José Roberto Campos, da Brasil Export, cumprimentar também o Ricardo Falcão, que é o presidente da Norte Export, cumprimentar o Eduardo Bezerra, que é o diretor-presidente da Companhia As Docas do Pará, cumprimentar todos os conselheiros da Brasil Export, que nesse momento finalizam uma grande discussão importante para todas as regiões do Brasil, em especial aqui a nossa região norte. Nós tivemos aqui no dia 28 de setembro deste ano também essa discussão integrando os estados da região norte, o nosso arco norte aqui, na busca de tratarmos assunto de interesse comum de todos os estados. E aqui junto comigo estão presentes também o presidente da Companhia Docas de Santana, Dr. Glaucei, a presidente da agência Amapá, a doutora Tânia Maria, e o nosso secretário de Planejamento, Dr. Eduardo Tavares. Também o chefe adjunto do gabinete do governador, o Carlos Marques. O nosso governador Valdez gostaria muito de estar presente aqui, mas devido ao apagão, devido às tratativas da gente realmente sairmos desse momento crítico do Estado, ele está numa outra agenda e pediu que eu estivesse aqui conjuntamente com a equipe de governo para esse momento importante de uma discussão que nos traz uma grande reflexão na busca de eficiência e redução de custo, que é o que se busca muito hoje no modal de logística e nessa integração que a Norte Export e a Brasil Export vem discutindo durante o ano inteiro e que nós, aqui no Amapá, criamos clima favorável, ambiente favorável para que a gente possa trazer essa discussão especial a todos os estados da região norte. O Amapá tem buscado, de forma direta, se inserir na discussão da logística do norte e do Brasil. Como disse o presidente Falcão ainda agora, da Norte Export, essa discussão ela não é de uma região, mas é do Brasil inteiro. Se busca essa integração dos modais e o menor custo com a maior eficiência. Entender as dificuldades de cada estado, entender o que se pode, de forma conjunta, integrar e buscar as soluções. Nós estivemos presentes na Norte Export dia 28 de setembro e essa discussão ela ficou muito interessante, junto com os produtores, junto com os agricultores, para escoamento de safra, buscando a viabilidade de modais integrados, rodo fluvial, melhorando as nossas áreas portuárias. Então, é uma discussão que é de melhoria para o Brasil. E o governo do estado do Amapá entende que nós estamos num momento assim muito, muito bom e numa localização estratégica fantástica, que podemos integrar o mercado brasileiro, especial o mercado do norte, do centro-oeste e uma parte do nordeste, com grandes mercados do mundo inteiro, com uma eficiência no custo e, ao mesmo tempo, com uma rentabilização dos nossos produtos aqui no Brasil. Então, parabenizar a Brasil Export, em nome aqui do José Roberto Campos, que é o presidente, dizer que essa discussão, ela valoriza e busca-se a solução de forma integrada, sem excluir nenhum dos estados, mas enxergando o Brasil como um todo. E as oportunidades que o norte do Brasil cria como novo corredor de escoamento, como disse o Ricardo Falcão aqui, e o Amapá, ele quer se inserir nessa discussão. Tanto é que o porto aqui do estado do Amapá está se fazendo os levantamentos de todos os aspectos de viabilidade de entrada de navios de grandes calados, para que a gente possa ter aqui condições de competitividade iguais a qualquer porto do mundo inteiro. Nesse sentido, nós temos aqui no Amapá a possibilidade de atrair grandes investimentos. Haja visto que nós temos aqui a Zona Franca Verde, área de livre comércio, incentivo do governo do Estado, mas nós precisamos fazer isso não de forma individualizada, mas de forma integrada com todos os estados.
E o governador Valdez, que é o presidente do Fórum dos Governadores, tem colocado isso de forma ampla, buscando a viabilidade econômica com a viabilidade sustentável verde, que é muito importante nós entendermos isso. Diminuir a frota de caminhões nas rodovias brasileiras para chegar cargas em determinados pontos do Brasil e, ao mesmo tempo, para se exportar, é algo que nós devemos enxergar como um caminho muito próspero da gente fazer com que os estados se integrem mais na cabotagem, tanto na entrada quanto na saída de carga. Já foi dito aqui, eu vou repetir, a diminuição de custo, que isso nos traz assim uma competitividade internacional fantástica. O olhar para a região norte, o olhar para todos os portos integrados da região norte, na busca de uma eficiência e, ao mesmo tempo, atender os grandes mercados, tanto no escoamento quanto também na importação de carga. É necessário que a gente tenha essa discussão, ela de forma constante, e a busca das soluções com o governo federal, com os governos dos estados, e o fórum, tanto da Brasil Export, quanto os fóruns das regiões, passam a ter esse olhar especial. Então, eu queria aqui me congratular com todos que estão presentes, fazer a ressonância de que os estados de Rondônia, do Amazonas, do Pará, do Maranhão, de Sergipe, Bahia, sabe, que formam o Arco Norte, que nós temos um plano estratégico de transbordo desses portos de forma integrada. Essa discussão agora ela precisa ser mais aprofundada, justamente com todos os entes federativos, para que a gente possa ter uma perspectiva a curto prazo. O Brasil clama por um desenvolvimento no seu plano estratégico econômico. E a região norte, a gente já tem essa percepção, haja visto que na Norte Export se discutiu muito isso, o norte do Brasil já está preparado para fazer justamente esse escoamento, tanto da produção do Centro-Oeste, quanto também fazer um novo canal de importação, desafogando, assim, os grandes portos do Sul e do Sudeste. Então, mais uma vez aqui, parabenizar a todos da Brasil Export pela essa discussão, buscando realmente soluções viáveis de integração de modais que muitas das vezes estão dispersos, e esses modais eles precisam estar integrados. Nós discutimos muito aqui a posição geográfica do norte do Brasil, em especial do Amapá. Nós podemos contribuir, e o governo do estado, todo o nosso secretariado, toda a nossa equipe de governo está à disposição para a gente fazer as tratativas, ver de que forma a gente pode avançar e colocar em prática esse novo canal de integração da região norte. Queremos agradecer aqui a nossa participação, mais uma vez reconhecer a importância da Brasil Export, da Norte Export, de todas as regiões, nessa discussão que é muito importante para o fortalecimento da economia brasileira, para a geração de emprego e, ao mesmo tempo, trazendo eficiência, que é o que nós buscamos agora aqui de forma integrada. Muito obrigado pelo espaço aí, desejar sucesso, e o ano que vem, essas rodadas, esses fóruns da região, nós vamos estar integrados e participando. Não vou entrar em muitos detalhes de números, porque eu acho que já foi discutido em cada região e se teve um cenário, uma perspectiva do que se pode avançar e quais são as dificuldades que nós precisamos transpor. Eu vejo isso, o governador Valdez tem essa percepção no Fórum dos Governadores da região norte, é pauta dentro do fórum para que a gente possa, de forma conjunta, integrada, resolver as dificuldades dessa logística integrada da região. No mais, agradecer a nossa participação aqui e colocar sempre à disposição o Estado do Amapá para que a gente possa buscar uma solução conjunta e melhorar o nosso Brasil, a nossa região norte e o Amapá. Obrigado. Vice-governador Jaime, muito obrigado pelas suas palavras, em nome aí do nosso governador, Valdez Góes. Tem uma história sobre o Amapá
que é interessante. A gente tem um herói, que é o Cabralzinho, que ele, durante muito tempo, o Amapá disputou com a França, o Império Brasileiro e a França, quem é que ia tomar o Amapá. A fronteira não era no Oiapoque, a fronteira era lá no Araguari, lá embaixo, quase em Macapá. E todo dia os franceses iam lá com uma tropa muito maior, matavam os brasileiros, subiam a bandeira da França. No dia seguinte, os brasileiros iam lá e subiam a bandeira do Brasil. Então, é um povo que fez questão de ser brasileiro. Até o Oiapoque, até o Tratado de Utrecht ter resolvido aquilo. E eu acho que essa vontade, a gente vê em todas as regiões do Brasil. Eu acho que quando a gente percebe que no Norte, nós somos uma solução também, mas nós temos o Sudeste, o Sul, o Nordeste, cada um com uma solução. Não somos regiões competitivas, nós somos regiões colaborativas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar bem claro. Cada região quer ser sua parte do Brasil, quer desenvolver, quer ter um país melhor. Eu vou aproveitar esse intervalo para poder chamar o Glauco Sei, presidente da Companhia Docas de Santana, para dar algumas palavras. Glauco, está aí contigo. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do Falcão e dizer o seguinte, Falcão, o que é muito importante para nós é como colocou lá o colega do Mato Grosso, tem muita coisa para ser produzida no Mato Grosso, muita coisa para ser exportada. E o que precisa realmente é que esses portos do Brasil, em particular da Amazônia, do Arco Norte, estejam unidos para isso. Nós temos que estar juntos, Pará, Amapá, Amazonas principalmente, esses 3 estados integrados para que a gente busque essa carga para cá, independentemente desse ou daquele porto. Antes que essa carga tende a sair para um porto de um país estrangeiro, quer seja o Peru, quer seja o Suriname. Então, há espaço para todos, vamos desenvolver, vamos buscar um estudo de custo. Dessa forma, nós vamos desenvolver as potencialidades do nosso Arco Norte e, principalmente, do Amazonas como uma das mais importantes hidrovias de desenvolvimento, não só da região, mas como do Brasil. E é importante lembrar também, Falcão, que com toda essa diversidade que ora passamos no estado do Amapá, que já está sendo resolvido, o porto, em momento algum, parou a movimentação, muito pelo contrário. Ele foi a ferramenta básica para poder ajudar bastante nisso. Hoje estamos descarregando mais de 4.000 metros cúbicos de combustível para fornecer combustível a esses geradores que estão amenizando o nosso problema. Portanto, o porto é vida e o porto é solução para o Estado. Agradeço ao Estado do Amapá, a pessoa agora do vice-governador e do governador Valdez também, das suas secretarias, que sempre nos apoiaram, ao Falcão e ao Fabrício, em nome da Norte Export, que muito nos ajudaram e, com certeza, nós vamos trazer um melhor momento. Portanto, termino minhas palavras convocando mais ainda que os estados, Pará, Amapá e Amazonas, estejam juntos para que toda essa carga do Brasil saia por porto do Brasil com custo acessível. Vamos nos ajudar, que é melhor para todos nós. Muito obrigado. Só comentar aqui. Falcão, só para complementar aqui, esse momento, eu acho que é um momento que a gente tem que estar todo mundo unido aí na busca dessa solução conjunta. Eu tenho colocado muito isso ao governador Valdez, ao governador de todos os estados da região norte. Não podemos estar de costa um para o outro. Nós temos que estar discutindo. E o fórum, tanto do Brasil Export quanto do Norte Export, ele é legítimo para essa discussão. Aqui não se tem competitividade dos estados, mas tem uma integração que nós precisamos buscar essa integração, discutindo, tendo um ambiente onde você consiga enxergar as vantagens de todos os estados, na busca do fortalecimento da economia, da sustentação ambiental e, ao mesmo tempo, o olhar da geração da riqueza na busca de emprego, de gerar postos de trabalho. É como disse aqui o presidente da Companhia Docas de Santana, o Dr. Glauco Sei, onde ele reafirma que se tem muito para produzir, mas não se está se enxergando por onde vai se escoar isso de forma competitiva com os grandes portos
do mundo inteiro. E a região norte está preparada, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho a oportunidade de ter visitado vários portos da região norte e do nordeste, e eu vejo o quanto que isso pode nos alavancar economicamente e socialmente. Então, mais uma vez, em nome do governo do Estado, nos colocar sempre à disposição, para que a gente encontre soluções comuns a todos os estados e ao Brasil. Obrigado. Ok, vice-governador Jaime e Glauco, muito obrigado pelas palavras. Então, nesse momento, eu encerro nosso Momento Norte Export, abrindo espaço aí para os outros regionais também fazerem a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Ricardo Falcão, senhor Jaime Nunes e o senhor Glauco Sei pela participação dentro do Momento Norte Export. Eu vou pedir para a nossa produção exibir mais uma vez o vídeo Norte Export. Nós tivemos um problema técnico, mas que agora já está resolvido. Por favor, o vídeo do Norte Export. Confederação Nacional do Transporte, PLA Logistics, Piacentini do Brasil, Praticagem do Brasil e Sebrae, a realização e a organização da UNA Marketing de Eventos e o apoio do Ministério da Infraestrutura. Nós faremos um intervalo e voltamos às 15 horas com o Momento Sul Export. Obrigado.
Senhoras e senhores, dentro do Fórum Brasil Export, teremos agora o Momento Sul Export. Associação Brasileira de Terminais Portuários, ABTP, e presidente do Conselho Sul Export. Também convido para vir ao palco o senhor Luiz Fernando Garcia, presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. E online estará conosco o senhor Fernando Estima, superintendente dos portos do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o senhor Gesualdo Silva. Boa tarde a todas e a todos. Não poderia começar essa minha fala sem antes aqui, com licença, parabenizar o Fabrício Julião pela sua grande iniciativa, aliás, 3 grandes iniciativas. A primeira, dar um novo nome ao evento, tornar o evento de característica nacional, o Brasil Export, né? E, juntamente com o José Roberto Campos, a ideia de montar realmente esse conselho, como se diz? Conselho patrocinador, né? De patrocinadores, conselheiros. E a terceira iniciativa, igualmente importante, foi justamente durante um momento de pandemia, em que a ordem mundial era o isolamento, cada um em suas casas. Ele teve a visão de transformar esse fórum num fórum permanente e, através da nova tecnologia, dessa tecnologia de uso intensivo da internet, fazer a nossa união. E ele conseguiu mais que isso, ele conseguiu, de fato, fazer do Brasil Export uma voz do setor portuário. Há muito nós precisávamos, né, de ter essa interlocução, de ter essa conversa mais abrangente, e, através do Brasil Export, ele conseguiu realmente implementar isso. Foram mais de 100 webinários no decorrer dessa pandemia, né, e justamente assuntos críticos ao setor foram discutidos nessa sala, e onde privados, a iniciativa privada e o governo se sentavam mesa a mesa para discutir os problemas. Teve, inclusive, um desses webinars que o secretário nacional de Portos falou essa seguinte frase: isso aqui não foi um webinar, isso aqui foi uma reunião de trabalho. E parabenizo também pela iniciativa dos regionais, porque, na realidade, isso acabou fomentando as discussões locais, entendendo os problemas locais, e deu para perceber que os problemas locais, na realidade, se refletem em todo o Brasil, né? E isso deu mais consistência. E hoje, esse fórum, né, Brasil Export, aparece mais como um resumitivo de todas essas questões que foram tratadas. Agradeço, Fabrício, por me ter convidado para participar do Conselho Nacional e ainda pela confiança de me colocar como presidente do Sul Export, né? Eu que sou mineirinho, não lá de Barbacena, mas de Corinta, ali, Belo Horizonte, aquela região. Mas foi um desafio muito grande e é muito importante porque nós trabalhamos com pessoas assim de altíssimo profissionalismo. Então, eu não tive nenhuma dificuldade realmente em conduzir os trabalhos no Sul, pelos conselheiros que se habilitaram e pelo apoio que nós tivemos aí das autoridades portuárias, entre elas o Luiz Fernando, que está aqui presente, o Fernando Estima, o Marcelo Salles, né, que mais cedo também participou do evento aqui da ENAP. Lá no Sul Export, vários assuntos foram debatidos, assuntos de natureza extremamente importante, e não vou me alongar muito para deixar para o Luiz Fernando
falar um pouco, já que ele foi o anfitrião do evento neste ano, tá? Mas nós passamos sobre a questão da dragagem, sobretudo os prazos para homologação, e tivemos várias reuniões e discussões onde à mesa estavam também a Marinha, o pessoal do meio ambiente, né? Então, realmente foram discussões qualificadas. Vimos também, uma vez mais, o desafio da desestatização sob o viés lá dos portos do Sul, e também, de uma certa forma, a necessidade de reindustrialização e a chamada agroindustrialização. O Sul, né, tem lá sua própria produção, mas eles têm todo um interesse, um processo de agregar mais valor às commodities que são exportadas. E, por fim, também, como não poderia deixar de ser, foi tratada a questão da multimodalidade. E no Sul, com algumas características bem próprias, né, propícia à ferrovia, mas também à hidrovia. Bom, não poderia, então, deixar de novamente registrar, Fabrício, o meu agradecimento por estar participando do Sul Export, de estar à frente na liderança desse conselho, e é uma liderança muito fácil, porque as pessoas, os conselheiros, são, de fato, bem comprometidos, né? E aqui hoje já acabamos de aumentar um pouquinho o rol dos nossos conselheiros lá. O rol do TCP, o Allen, né, do TCP, acabou de aceitar o convite e se integra também ao nosso conselho. Bom, assim sendo, eu passo a palavra ao Luiz Fernando, o diretor-presidente dos Portos do Paranaguá, para as suas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras, senhores. Primeiro, quero agradecer aqui o convite para participar desse tão importante evento. Então, por isso, Dr. Fabrício, Dr. José Roberto Campos, nossa presidente da ABEP, doutora Maiara, aos demais amigos e colegas das autoridades portuárias, aos representantes da ANTAC, do Ministério da Infraestrutura, enfim, todas as autoridades presentes e os inúmeros amigos que nós fizemos ao longo de toda essa caminhada no setor público portuário que aqui hoje se encontram. Bom, e ao nosso presidente do Sul, Dr. Gisualdo, que tão brilhantemente conduziu o evento lá, sendo um marco para a gente. Nós tivemos a oportunidade de discutir alguns pontos importantes ali no Bloco do Sul. Acredito que o assunto mais importante tenha sido a questão da dragagem, os desafios da dragagem. Os portos, principalmente do Sul-Sudeste, que tem a nossa condição marítima parecida a portos em Bahia, tem essa obrigação de manter um serviço de dragagem permanente. Isso se nós quisermos manter os nossos portos competitivos e os nossos canais de navegação em plena segurança. Eu vou pedir para a apresentação, eu vou fazer uma pequena propaganda, aproveitar o momento do nosso porto, e ao mesmo tempo a gente vai discutindo na questão. Tem um segundo slide, por favor, que demonstra o nosso desafio com a questão de dragagem. A dragagem, veja, nós temos muito cientes dos desafios permanentes que nós temos quando se envolve uma contratação pública. Então, o primeiro desafio com a dragagem, e estão os portos aqui que me completem, fiquem à vontade, o primeiro momento é o licenciamento ambiental. Infelizmente, ainda aqui no nosso país, a questão da dragagem ela é tida pelos órgãos ambientais, alguns ministérios públicos, como uma coisa danosa ao meio ambiente. E todo o tempo uma discussão recorrente de no mínimo uma década, com os estudos mais providenciais. Perdão os amigos dos outros portos, mas a nossa propaganda aqui, os portos mais eficientes do Brasil. Não que os outros não sejam, mas aqui a gente defende o nosso peixe. Então, aqui a gente tem, a imagem ficou um pouco distorcida, mas não temos os 100 quilômetros de canal, igual o nosso amigo Ted Lago, mas nós temos 40 quilômetros de canal de navegação, bacia de evolução. Então, nós começamos a entrada no canal da Galeta e terminamos lá no final, onde se localiza o último terminal arrendado, por Terminais Portuários da Ponta do Félix. Então, esse
todo o nosso desafio com dragagem permanente. Alguns pontos mais fáceis de se dragar, outros pontos mais difíceis. Aqui na entrada da Bahia, nós temos a Ilha do Mel, que provoca um atrativo turístico muito reconhecido no sul do país, o que torna mais difícil ainda, desafiador. O Dr. Friso ele acompanhou esse tema muito bem e também ajudou a construir hoje o entendimento que a gente tem seguro da parte técnica, mas sempre é um desafio nós termos que explicar que nós não atrapalhamos a comunidade pesqueira. Esses 40 quilômetros de canal que nós temos representam 2% do total da Bahia. Não é possível que a comunidade pesqueira, os peixes, eu não sou da parte ambiental, vivam somente nesses 2 quilômetros, nesses 2% que nós precisamos dragar constantemente. Nós também temos outras dificuldades que vão se impondo por uma dificuldade técnica e uma falta de uma estrutura de estudos que acho que agora o país começou a se aperfeiçoar para que a gente tenha material técnico suficiente para explicar aos órgãos ambientais o quão a dragagem é segura, o quão os peixes não vivem a 12, 13 metros de profundidade. A gente costuma explicar, principalmente para a comunidade, que a dragagem ela não é um aspirador que você desce a 2 metros e começa a sugar, não. São equipamentos que possuem inúmeras tecnologias visando a segurança desse tipo de serviço, tanto para a comunidade marítima, como para o meio ambiente, enfim, toda a estrutura portuária. E aqui nós temos esse primeiro desafio, o licenciamento. Cada fim de campanha ou início de uma outra renovação de licenças, nós nos deparamos, e acredito que não é a exclusividade do Paraná, e sim de todos os colegas que necessitam desse serviço de dragagem, inúmeros questionamentos que nós pensamos ter sido superados lá atrás. Então, que nós afetamos aí a comunidade pesqueira, que nós degradamos a Ilha do Mel, provocamos um abalo estrutural fenomenal no meio ambiente. De novo, os estudos que os órgãos ambientais, isso é uma falha nossa, uma provocação que nós iniciamos no ano passado. Os estudos que se embasam os órgãos ambientais são estudos da Europa, estudos da América, porque ainda não há um estudo mais completo nacional. E nos imputam algumas responsabilidades. Então, para esse serviço de dragagem, nós temos um contrato de 5 anos aqui, por exemplo, são 400 milhões de reais, a preço de 2018, quando foi feita essa licitação. Só de compensação ambiental, a gente pagou 40 milhões em construir 14 trapiches. Me pergunto, o dia que a gente não tiver recurso para pagar a compensação ambiental, nós deixaremos de dragar? Então, são coisas que nos faz pensar. Além do tempo que a gente tem para dragar, e nessa licença, nós estamos em discussão junto ao Ministério, junto ao PPI, para sensibilizar o IBAMA, que tem 2 fatores cruciais e que encarecem ainda mais esse serviço de dragagem. Se colocou uma janela ambiental, então de novembro a março nós não podemos dragar. Porque a janela ambiental, e o mais engraçado, para não dizer triste, terminais que fazem divisa imaginária, porque não há uma divisa, do outro lado eles não têm qualquer tipo de restrição. Então, por que para o poder público há essa restrição? Isso encarece por demais. Por vezes nós temos que deixar uma campanha interminada e voltar 4 meses depois, ou seja, perdemos aquele serviço que foi feito e voltamos. E a questão de overflow também, um aspecto mais técnico. Overflow, para quem não sabe, é o transbordamento. Então, quando você faz a sucção da dragagem, você pode deixar ali, em tese, 30 minutos, 40 minutos, aquela primeira água transbordar da cisterna, aí sim você fecha a cisterna e vai despejar o material na sua área apropriada. E na pior área que nós temos, que é no fundo da Bahia, onde é Antonina, nós temos overflow zero. Então, 50% da cisterna ela vai com água. Então, torna um serviço extremamente caro. Serviço extremamente caro e é nosso primeiro desafio. Superado isso, conseguimos avançar. Foi superado o licenciamento. Em que pese os pesares, conseguimos o licenciamento. Começa o outro desafio público, que é a licitação.
Aí, meu Deus, aí é licitação pública. Por mais que você desenhe um modelo mais adequado possível, você fica à mercê de todos os questionamentos que as empresas entendem. Bom, a gente não consegue, e aqui eu divido com os colegas das autoridades portuárias, a gente não consegue fazer uma contratação de fornecimento de gás de cozinha sem ser questionado e interpelado. Imagine um contrato de 400 milhões de reais. Então, esse processo também se arrasta muito. Então, nós temos uma primeira etapa dificílima do licenciamento ambiental, avançamos e superamos os serviços da contratação pública. Aí vocês podiam pensar, não, está resolvido? Não. Não, porque nós temos o terceiro e maior desafio, que é a homologação desses serviços na Marinha. Então, depois de tudo isso vencido, em nada adiantará se a Marinha não reconhecer que os serviços foram executados de forma adequada e aprovarem as batimetrias. E olha que a Marinha faz um trabalho hercúleo. Nós tivemos, no Paraná, tivemos a oportunidade de visitar o Centro de Hidrografia da Marinha, no Rio de Janeiro. São 12 técnicos, 11 ou 12 técnicos, agora não me lembro, para o Brasil inteiro, para analisar a questão de batimetria, profundidade, para o Brasil inteiro, não só dos portos, mas das hidrovias. Então, é um trabalho gigantesco que se tem, e se esses serviços, se os estudos, as batimetrias não forem entregues de forma adequada, nós perderemos a vez, porque, claro, eles solicitam complementações, e esse trabalho passa para o próximo, enfim. É uma roda desesperadora pelo sistema que é criado. Esse assunto da homologação ele é tão de difícil entendimento, porque foi o tema do nosso Hack Export, alguma coisa que poderia ser oferecido para que esses tipos de análises fossem mais fáceis, os trabalhos melhores, de alguma forma entregue para a Marinha, responsável pela homologação, garantindo a segurança de navegação, e não houve vencedor, porque tamanha complexidade, então não é fácil. Então são os desafios que foram discutidos ao longo dos 2 dias do Sul Export, e que nós fazemos questão aqui de sempre relembrar e debater. É um tema de grande importância para a gente. Aqui o doutor Marcelo, que acompanha isso também há longos anos e sabe o quanto é difícil estruturar hoje um serviço de dragagem num porto público. Nós temos um terminal de containers que nós temos hoje a condição de ganhar aí mais 30 centímetros de profundidade, o que dá uma diferença enorme, mas nós estamos nos batendo ainda com a questão de discussão de praticagem, marinha, enfim, é o nosso dia a dia, mas é sempre bom ter esse tema em voga para que as colaborações surjam, novos pensamentos, novas ideias, que quem sabe surja um modelo mais simplificado, se é possível, para que a gente encontre os resultados, né? Os recursos públicos aplicados nesse serviço de dragagem tenham um retorno mais rápido do que hoje acontece. Então, pode passar, por favor? Então, aqui é Paranaguá, e aqui eu vou falar um pouquinho das nossas campanhas de dragagem, para as senhoras e senhores terem uma noção. Nós temos hoje 12,5 metros de profundidade, Antonina está com 8 metros, fase 1 depende aqui de uma campanha de derrocagem. Nós realizamos um contrato de derrocagem, 23 mil metros cúbicos de derrocagem, licenciado, foram 3 longos anos de licenciamento no órgão ambiental. A licitação desse processo demorou 2 anos, e nós estamos no momento do contrato assinado. Agora, então, são 23 mil cúbicos que darão a condição de Paranaguá chegar a 13,5 metros de profundidade, dando um ganho estupendo. Mas é um outro desafio. Começamos a ser questionados pela comunidade indígena dessa derrocagem, porque a derrocagem é muito próxima a uma área indígena, e surgem inúmeros questionamentos da comunidade
indígena sobre a segurança desse tipo de procedimento. Só na semana passada a gente respondeu 7 questionamentos do Ministério Público sobre a segurança desse processo de derrocagem, e a principal dúvida é, na hora que explodir a pedra não vai cair nos índios? Não, antes de cair nos índios, cai na nossa cabeça. A gente está mais perto do problema do que da comunidade indígena. Mas, assim, são os desafios. Paranaguá ele é abençoado por esse ponto. Nós temos uma limitação física e a gente vai expor mais à frente. A um lado, nós temos uma comunidade indígena e a oeste nós temos a comunidade indígena e a leste nós temos a comunidade religiosa, né, o Santuário do Rocio, padroeira do estado do Paraná. No começo do ano passado, houve alguma fake news, a primeira vez que a nossa gestão sofreu com fake news, porque alguém falou que nós iríamos tirar o santuário para fazer terminal portuário. Foi feita até novena lá no Paraná, contra o porto. A gente foi quase excomungado. Não, e é de verdade, a gente teve que ir numa novena explicar que a gente nunca pretendeu fazer nada. Daí o padre nos abençoou. Então são coisas assim que ou nós somos questionados pelo indígena, ou somos questionados pela comunidade religiosa. Mas é um desafio, não é um desafio exclusivo nosso, talvez essa especificidade seja nossa, mas todos os portos aqui, ao tempo que os portos eles vão crescendo e a questão da comunidade também vai apertando o porto, surgem esses questionamentos inevitáveis. Pode passar, por favor? Perdão, só mostrar aqui, essa segunda fase, só volta aqui, mais um. A segunda fase aqui, nós contratamos um estudo, um projeto executivo, que ele está quase um ano já sendo estudado, para que a gente entenda as condições necessárias de engenharia e financeiras, para que a gente consiga derrocar em mais 400 mil metros cúbicos de material rochoso e mais um bom volume de material de lama, areia, para chegarmos em 15,5, darmos essa condição marítima dentro dos nossos limites, digamos assim. Então, esse estudo também está em andamento. Talvez outras alternativas surjam para que a gente consiga chegar nesses 15,5, mas nós temos também um projeto executivo já contratado, dimensionando o quanto financeiramente isso representa e quais as condições de engenharia ambientais seriam necessárias a serem observadas para que, quiçá, tenhamos uma condição de entrega nesse nível de profundidade. Por favor. E daí nós falamos aqui do quão produtivos somos, naquele nosso primeiro slide de apresentação. Nós costumamos falar, e o meu amigo Biral, ele me serve de inspiração, a gente sempre compara o Porto de Santos, né? Comparamos com o maior. O Santos, ano passado, fez 130 milhões, 136 milhões de toneladas, com quase 20 quilômetros de cais, é o que a gente usa. A gente sabe que é 16, mas a gente usa quase 20, enquanto Paranaguá fez 53 com 4 quilômetros. Então, isso demonstra que Paranaguá ele se desenvolveu por suas limitações físicas. Nós temos limitações a oeste, a leste, e isso fez com que um sistema diferenciado surgisse para que a gente conseguisse atingir esses 53 milhões de toneladas. Então, a hora que a gente faz uma razão simples, nós temos aí nossos 10 mil toneladas por metro linear de cais. Ano passado foi nossa movimentação histórica, 53 milhões de toneladas. Esse ano, até a semana passada, chegamos em 52. A previsão de batermos essa marca histórica de um mês de antecedência na segunda-feira. Então, teremos mais um mês aí para alcançar maiores resultados. Então, resultado fenomenal num ano difícil. Nós discutimos mais cedo aqui um ano atípico e os resultados aconteceram. Então, todos os recordes que existiam no porto, que o Dr. Friso lhe deixou quando passou lá, eles foram quebrados inesperadamente, porque era uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer. Então, alguns fatores, prejuízos gigantescos com a saúde humana, mas a pandemia fez com que a menor mobilidade urbana facilitasse a chegada logística dos caminhões aos portos do Paraná, facilitasse a locomoção das composições ferroviárias. Nós acabamos colocando limitações
para que as composições não afetem por demais a vida urbana, e com a menor mobilidade urbana, a gente acabou levantando um pouco essas restrições, o que contribuiu para um movimento espetacular. Chegou o mês de maio, se eu não me engano, foi o mês mais espetacular na questão de movimentação de caminhões, transitaram quase 100 mil caminhões no mês em Paranaguá. Então, é uma coisa muito absurda, trabalhando no limite para que se atendesse. Então, o primeiro fator que contribuiu demais por essa movimentação tão expressiva foi a pandemia. O segundo fator que castiga o Paraná também por demais, e castigou até pouco tempo, quando voltou a chover, a estiagem. Então, o que prejudicou a próxima safra, contribuiu para que o porto não parasse. 80% das nossas operações, elas com um tempo chuvoso, mais ou menos, a depender da umidade, inclusive, nós paralisamos as operações, o capitão do navio pede para fechar, nosso carregamento dos granéis ou a descarga de fertilizantes, são 2 produtos expressivos que transitam pelos portos paranaenses, elas são interrompidas com esse tempo chuvoso. Então, essa estiagem do estado do Paraná contribuiu e muito. E o terceiro, o valor o preço internacional do produto. No começo da safra, haviam estudos que o produtor rural, a R$ 70 a saca vendida e escoada para o porto, pagariam seus custos e teriam um razoável ganho financeiro. Esse produto, em maio, abril, chegou valendo a R$ 150 a saca no porto. Então, todos os produtores começaram... Tanto é que nós vamos fazer uma operação agora de importação de soja, 38 mil toneladas. Nós exportamos tudo, a indústria do Paraná precisa, e no final desse mês nós teremos uma movimentação histórica, 38 mil toneladas sendo descarregada de importação. Uma coisa bem diferente. Nós costumamos, nos últimos anos, termos essa importação de 100 mil toneladas, no Brasil como um todo, e essa importação nesse ano já bate os 700 mil toneladas, e agora 38 mil toneladas vão chegar dos Estados Unidos a ser desatracada, ser retirada e importada pelo Porto do Paraná. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui nossa evolução mensal, como vocês podem ver, esses números eles estão apertadinhos, mas a apresentação ela é pública. Nós temos uma constante de 5 milhões de toneladas no mês, uma evolução do porto. O porto há 30 anos fazia 5 milhões de toneladas no ano, hoje faz no mês. Essas inconstâncias se dão com a questão de chuva. Então, quando começou a chover em junho, nós ficamos 15 dias sem operar por conta de meteorologia. E isso demonstra a variação, mas hoje nós temos uma constante aí muito boa. Pode passar, por favor? E aqui as 10%, pode passar, por favor, também, isso daí vocês vão ver depois. Os grandes destaques. Aqui eu diria que nós temos no agronegócio um volume muito forte, então nós temos nosso share trazido pelo agronegócio, exportação, importação de fertilizantes, 32%, 34% do fertilizante importado pelo país entra pelos portos do Paraná. Santos quer uma fatiazinha dessa e a gente fica competindo em prol do mercado, né? Oferecendo os custos menores, qualidade maior, e quem ganha isso é o mercado como um todo. E nós temos hoje o nosso grande terminal de containers, um único grande terminal de containers, investimentos de 700 milhões de reais, estão aqui os representantes do terminal hoje, na data de hoje, o TCP, 700 milhões de reais, tornaram o terminal com maior capacidade do país, 2,5 milhões de TEUs com capacidade dinâmica de movimentação, que representa aí a importância do estado do Paraná no segmento logístico. Pode passar, por favor. E, para finalizar aqui, além da parte logística, que nós temos sendo aperfeiçoados dias com as melhorias de investimento em equipamentos, organização operacional e arrendamentos que faremos, como o Dr. Dizem colocou, nós também estamos olhando o lado da inovação da companhia. Nós temos aqui
uma colaboração inédita com a Fundação Valência Port, firmada, buscando desenhar nosso Port Community System, outros sistemas de inovação, treinamento de pessoal, cibersegurança. Junto dessa contratação, nós temos uma outra contratação vigente, que é a reorganização de toda a companhia. Nós temos uma reorganização de fluxos de processo, organograma, plano de cargos e salários, buscando dar um dinamismo maior à empresa. Nós somos uma empresa pública, como todos sabem, todos sofrem com a burocracia inerente ao nosso serviço. Mas essas consultorias buscam trazer uma nova realidade aos portos paranaenses, naqueles ganhos que forem enxergados e possíveis de serem efetivados, serão implementados para que a gente tenha uma dinâmica cada vez maior e respondendo o mercado como ele deve ser respondido, com agilidade. Nós sabemos que a agilidade é fundamental para os investidores, para os usuários, e é com isso, a companhia está baseada nesse fluxo de processo para que a gente atinja o nosso pleno sucesso. E era isso, senhoras e senhores, agradeço o tempo, agradeço a paciência em nos escutar aqui, colocando um pouquinho, dividindo um pouquinho com as senhoras e senhores a nossa realidade, as nossas angústias e também os nossos sonhos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Fernando. Os desafios não param e, por isso, os fóruns regionais também não vão parar. Ano que vem teremos, né, uma nova edição do Sul Export, e dessa vez será no Rio Grande do Sul. Assim, eu chamo aqui, online, o senhor Fernando Estima, para rapidamente falar para nós aqui a perspectiva, o que é que ele espera desse evento que vai ser realizado ano que vem no Rio Grande do Sul. Fernando Estima, por gentileza. Boa tarde, senhores e senhoras. Me permitam uma saudação muito especial ao nosso anfitrião, Fabrício Julião, Brasil Export, ao meu presidente Jesualdo, à minha presidente Maiara, ao José Roberto Campos, todos os colegas dos portos, muito boa tarde. Infelizmente, pelos protocolos Covid, eu tive que fazer um teste de sábado para domingo, acabei convivendo numa reunião com uma pessoa que confirmou a Covid, até está em tratamento bem especial, e apesar de ter negativado, a recomendação é que eu me resguardasse aí durante 7 dias ainda com acompanhamento, e também para não correr nenhum risco de transmitir para mais ninguém. Então, estou cumprindo os protocolos à risca, estou lamentando bastante, tinha uma agenda bem extensa aí em Brasília com todos os senhores, mas como bem já foi colocado aqui pelo presidente Jesualdo, nossa expectativa o ano que vem é poder recebê-los, o Sul Export, assim como todo projeto já bem referenciado que o Fabrício nos impôs esse ano, dentro da pandemia, nunca se fez tanta reunião, nunca se falou tanto com tantas pessoas, então a tecnologia permitiu que a gente se aproximasse, e o Fabrício certamente, através do Brasil Export, Sul Export, foi a ferramenta para que a gente chegasse aonde conseguimos chegar. Então, nossa ansiedade é o ano que vem a gente verificar quais são as novas pautas e poder realmente recebê-los, renovando essas demandas que são frequentes, né? Como bem colocaram aqui, as demandas debatidas esse ano foram muito positivas. Para nós, em especial, que conseguimos finalmente homologar o nosso canal, além de dragá-lo, foi para nós um trabalho muito positivo, muito válido, canal externo com 18 metros de profundidade, canal interno com 16,5, permitiu que a gente homologasse, né, nosso principal canal com os principais terminais em até 15 metros de calado. Então, foi uma vitória grande da União, que fez o investimento, que cabe sempre o nosso agradecimento aqui ao ministro Tarcísio e ao secretário nacional dos Portos, Piloni, mas também a Marinha, que de uma forma muito conjunta, aprendemos que quem analisa e valida todos os dados de profundidades e batimetria é a Marinha, conforme as normas, mas quem homologa é a autoridade portuária. E aí foi um trabalho em conjunto com a Marinha, mas que nos permitiu também compreender
uma autoridade que parece que tínhamos perdido, né? Tanto pela infeliz condição de não se conseguir, às vezes, homologar, quanto também compreender, né, que não é só definir a profundidade. São todas as ordens de serviços de manobra, bacia de evolução, navio tipo, simulações. Então, agora tem sido um exercício muito positivo e que os 3 portos do Sul, me permitam aqui, tenho trabalhado ao lado aí de Marcelo Salles, do Luiz Fernando, vem com as suas movimentações crescentes e acho que tem uma pauta, como bem colocaram aqui, de reindustrialização do Brasil e dos nossos estados. Nós temos que acrescentar mais valor às nossas commodities. Então não faltarão desafios aí para 2021. Muito obrigado pelo espaço, sintam-se todos convidados. O churrasco estará garantido, além das boas pautas. Muito obrigado. Nossos agradecimentos à participação online do senhor Fernando Estima e presencialmente a participação do senhor Luiz Fernando Garcia e também do senhor Gesualdo Silva. Esse foi o Momento Sul Export, que tem o patrocínio da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Piacentini do Brasil, Porto Nave, Praticagem do Brasil, Grupo TIAEL e a realização e organização da UNA Marketing de Eventos, o apoio do Ministério da Infraestrutura. Vamos iniciar agora o Momento Sudeste Export. Para o Momento Sudeste Export, teremos a participação online do senhor Henry Robson, presidente do Conselho Sudeste Export. Convido para vir à frente o senhor Fernando Biral, diretor-presidente da Santos Port Authority. Também convido para vir ao palco o almirante Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Vamos iniciar o Momento Sudeste Export com a participação online do senhor Henry Robinson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas que acompanham essa edição do Brasil Export, seja ela presencialmente, aí em Brasília, onde eu gostaria muito de estar, seja remotamente, e espero que todos tenham aí uma jornada extremamente proveitosa. Em primeiro lugar, repetindo o que fizeram os outros presidentes dos conselhos regionais, desculpe, cumpre parabenizar o Fabrício e a UNA e a equipe toda dela pela excelente ideia de transformar o Brasil Export num fórum permanente de discussões. As questões de logística e infraestrutura, comércio exterior, elas não se compartimentam em eventos isolados. Então, a transformação em fórum permanente, onde foi já dito, realizamos mais de 100 lives, mais 100 webinars no curso desse ano pandêmico, eu acho que é alguma coisa a se registrar pela excepcionalidade, mas também pela excelente produtividade e eficácia dessas reuniões. Então, de novo, parabéns ao Fabrício por ter conseguido transformar um ano que parecia pouco produtivo em um dos anos mais produtivos nossos no setor, com certeza.
e ainda parabenizar o Campos, o nosso presidente do Brasil Export, que tem pilotado não só o Brasil Export, mas todos os regionais, com a sua única capacidade de liderança e conhecimento do setor. É importante ainda que a gente entenda como foi oportuno a regionalização das discussões. No momento em que, além dos 100 webinars, se propõe a realizar a regionalização das discussões, no Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, exports, fóruns voltados com foco para a região, ficou muito claro, como nós já vimos nos dois presidentes do Conselho regionais que me antecederam, fica bastante claro como o país é imenso, diverso, continental, e cada região tem as suas singularidades e suas prioridades. Então, eu acho que é extremamente oportuno, porque elas acabam somando, então, um todo que é discutido no fórum que nós estamos agora em Brasília. Eu acho que colocações do tipo o Norte Export acha estratégico uma saída que não dependa de portos estrangeiros dos seus produtos, isso é uma questão que apenas surge quando se permite um foco regional. Então, novamente aí, parabéns à UNA, parabéns aos patrocinadores que tiveram o insight desse ano de manter a relevância desse programa. Tenho que agradecer, como já fizeram, eu tenho da minha parte que agradecer aí, pessoalmente ao Fabrício a confiança na escolha para liderar o Conselho, assumir a presidência do Conselho do Sudeste Export. Mas sozinho, obviamente, nada seria possível. Eu tenho que aqui agradecer também todos os colegas conselheiros desse Fórum do Sudeste Export, pelo enorme apoio, conhecimento específico da região, na discussão aberta, que valorizaram muito o evento, sobre as prioridades que a gente deveria escolher para esse evento. Também não posso deixar de agradecer os palestrantes, que transformaram uma agenda em 2 dias de discussões intensas, extremamente úteis para a região. Nossos presidentes das autoridades portuárias da região estão presentemente aqui e devem se manifestar logo após a minha manifestação. A participação desses palestrantes foi instrumental para que a gente pudesse trazer o conteúdo que a proposta continha. Trouxemos, inclusive, palestrantes do exterior, tivemos a UNCTAD em Chile participando, foi bastante proveitoso, sem sombra de dúvida. E agradecer os patrocinadores do Regional do Sudeste Export, claro, e do Brasil Export também, de novo, num ano difícil, por terem mantido o apoio fundamental para que a gente pudesse desenvolver essas discussões, né? Acho que sem eles seria muito difícil a gente ter conduzido essa jornada de um ano inteiro. Finalmente, o último agradecimento, eu acho aqui, vão faltar muitos, mas esse será o último aqui, agradecer o apoio ao Sudeste Export, a exemplo de todos os outros eventos que compõem o Fórum do Brasil Export, do Ministério da Infraestrutura, particularmente na figura do senhor Marcelo Sampaio, nosso secretário executivo do MINFRA, doutor Diogo Piloni, secretário de Portos e Transporte Marítimo, senhor Dino Antunes, e toda a equipe. É impossível nominar todos, e em todos os momentos em que o Fórum precisou, ou requereu, ou solicitou a sua contribuição, eles foram incansáveis na troca de ideias, que valorizou muito o Sudeste Export, valorizou todos os regionais. A verdade é que o Sudeste Export teria sido o primeiro fórum regional. Foi assim que ele foi originalmente programado, antes de nós sermos atingidos pela proa com a pandemia. E, portanto, as discussões do Sudeste Export se iniciaram
há muito tempo. Talvez tenha sido certamente o primeiro conselho a se reunir para discutir os temas e discutir os aspectos da região que seriam de valor para a discussão. Na medida em que este programa foi sendo postergado pela pandemia, por São Paulo, que seria a sede do evento, ter sido a primeira atingida no Brasil, como todos sabemos, na medida em que houve a postergação, houve também a maturação dos temas. Então, nós não fomos o primeiro, o Norte foi o primeiro evento regional, e deu aí ao Conselho bastante amadurecimento na medida que os eventos que não acabaram, quer dizer, a área de infraestrutura não parou, a infraestrutura no país, a logística não parou, e o Ministério da Infraestrutura também não. E, nesse período, alguns eventos aconteceram. Quando nós começamos o Sudeste Export, nós tínhamos como o evento da região a escolha do Porto de Vitória para a primeira desestatização de autoridade portuária na história do país. Quando nós concluímos o Sudeste Export, nós tínhamos mais um porto da região incluído na lista, o porto mais importante de Santos, e tínhamos também já outros portos na lista, incluídos na região sul, inclusive. Então, essa evolução foi muito boa. Isso fez com que a gente conseguisse uma agenda extremamente atual, extremamente dinâmica, e, de novo, ajudado pelos eventos, pelos 100 webinários que a gente conduziu, que trouxe material para o evento em si. Houve a escolha de 3 painéis pelo Conselho. Uma região tão diversa e tão característica como a Sudeste, foi uma escolha difícil em 3 painéis que nos pareceram relevantes. O primeiro painel foi sobre a interconectividade logística eficiente entre os portos da região Sudeste. Nesse contexto, estava a questão ferroviária, das ligações ferroviárias, o porto da região Sudeste, lembrando que a região Sudeste abarca portos públicos e portos privados, tá certo? Terminais TUPs e terminais dentro de área alfandegada, e nós tivemos a interconectividade como discussão do primeiro painel. No segundo painel, nós tivemos, como não poderia deixar de ser, os caminhos para a desestatização nos portos da região Sudeste. Esse tema, então, como eu disse, foi o primeiro, talvez, escolhido pelo Conselho, teve a evolução da inclusão do Porto de Santos, e a discussão importantíssima que o Conselho considerou é o que aconteceria com outros portos da região, importantes também, mas que não estavam, nesse primeiro momento, incluídos nessa iniciativa do Ministério da Infraestrutura, que, no nosso entendimento do Conselho do Brasil e do Sudeste Export, acho que todos nós temos o entendimento que será uma revolução na área portuária como a gente não viu num passado recente. Costumamos dizer que é equivalente a 8630 ou mais ainda. Né? E, finalmente, no terceiro e último painel, nós discutimos protecionismo versus globalização. Ainda sobre o impacto dos Estados Unidos, das medidas e das posturas dos Estados Unidos nos órgãos multilaterais, na questão comercial com a China, que de toda forma ainda acontece, e ainda causado pela disrupção dos sistemas logísticos devido à pandemia, esse tema foi considerado relevante. Portanto, depois de 2 dias de discussão, o fórum tendo acontecido em outubro, em São Paulo, no dia 19 e 20 de outubro, o fórum, como não podia deixar de ser, e a exemplo dos demais, resultou uma carta do Fórum do Sudeste Export. Essa carta, além de fazer uma breve descrição dos acontecidos, identificou as prioridades das discussões.
Então, nós tivemos o REC Sport no primeiro período, como tivemos e vamos ter no Brasil Export também. O tema foi um tema muito atual, que era a automação de veículos. Hoje se discute isso em todos os fóruns, né? Foi uma manhã tecnológica muito, muito forte nesse sentido, muito interessante. Na parte dos patrocinadores, a região Sudeste é rica em empresas que investem maciçamente em logística, área portuária e afins, então nós tivemos aí um bom quadro da região, pelos executores privados e públicos de política e operação nessa área. E tivemos a oportunidade com o diretor-geral da ANTAC à época, o doutor Francis Val, uma boa avaliação da nossa legislação e regulação sobre a ótica das transformações internacionais que necessariamente todos nós estamos vendo e vamos ser objeto e sofrer as consequências também, tá certo? Se falou muito do virtuoso ciclo que criado pela grande quantidade de concessões e modernizações de ativos de infraestrutura. Nós lembramos que 2 terminais foram, nesse processo, concedidos no Porto de Santos, de celulose, e deixou-se clara a necessidade de tornar a carteira do PPI mais atrativa para os investidores. O Porto de Santos é o maior da América Latina e, com seus terminais públicos e privados, eles operam 40% do total de contêineres movimentados no país. Portanto, é um complexo que necessita de atenção especial, não apenas na sua infraestrutura, mas no modo que trata os investidores que investem nessa facilidade. Nós temos aí uma preocupação, então, com a estabilidade de investimentos e atratividade de investimentos e um marco regulatório estável para que a gente possa continuar adotando esse porto fundamental, não só para a região Sudeste, de investimentos de qualidade e atração de investimentos. Falamos dos ativos ferroviários, a Estrada de Ferro 118, que é uma ligação importante entre Rio e Vitória, e se inserindo ela num contexto mais amplo, que é da estruturação do sistema logístico nacional como um todo, dando sentido a um conjunto integrado de ferrovia, porto e rodovia. A ligação da Estrada de Ferro 118 com os ramais da Vale e da Ferrovia Centro-Atlântica cria uma alternativa importante para o agronegócio brasileiro e reequilibra bastante o sistema portuário do Sudeste. Portanto, a carta deixa claro e ressalta a suma importância do andamento dessa obra dentro do cronograma e que tenha efetivamente seu início de operação previsto para 2028. Tivemos ainda a participação importantíssima, como sempre, da diretora de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, a doutora Mariana Pescatori, que enfatizou e nos prestigiou com a expectativa do governo federal em colocar o Brasil como primeiro lugar na América Latina no ranking de infraestrutura e de transportes, e conforme o índice calculado pelo Banco Econômico Mundial, já em 2022. É, sem dúvida, uma meta bastante agressiva e que todos estamos dispostos a cooperar para que alcancemos, sem sombra de dúvida. Falou-se do programa Pro Brasil também, que projeta 300 bilhões, onde o setor privado é responsável por 60% dessa cifra de investimentos previstos em infraestrutura, com 105 bilhões até 2023. Portanto, a participação estatal continua sendo importante, como a gente vê pelas proporções, e achamos que é imprescindível ter uma lei de licitação mais flexível, mais moderna e mais adequada à sociedade atual. A outra iniciativa e assunto que predominou durante as discussões antes do fórum, durante o fórum e continua predominando, é a iniciativa da navegação de cabotagem,
a BR do Mar. Portanto, há uma declaração na carta de que essa iniciativa deve ser apoiada e a utilização de feeder de conexão para o serviço shuttle entre os portos da região do Sudeste fortalece o Sistema Nacional de Transportes, colaborando com a otimização do tráfego nas rodovias brasileiras. De novo, o doutor Adalberto Tokarski ressaltou a importância de definirmos os hub ports como portos concentradores prioritários e também garantir a conectividade com os demais portos marítimos e fluviais. Finalmente, na questão da desestatização, o doutor Diogo Peloni disse que esse é um caminho irreversível e traz um novo mundo para o setor portuário. Conclusão essa que nós concordamos em gênero, número e grau e achamos que talvez seja o evento mais importante que nós temos na área portuária no passado recente, como eu já disse. Eu acho que esses são os pontos principais da nossa carta. A carta está disponível na internet. Outros assuntos foram abordados sem sombra de dúvida, mas eu vou permitir que a gente ouça um pouco o presidente das nossas autoridades portuárias do setor e da região. Muito obrigado. Obrigado, Henry, pelo resumo, né, que você fez do Sudeste Export. Realmente, como você frisou, é um fórum regional muito rico, né? Assim, eu acho que a ideia de regionalizar as discussões realmente trouxe muitos ganhos para todos, né? Queria reforçar os agradecimentos ao Fabrício Julião, a todos os integrantes, né, dos diversos conselhos, né, regionais, e também ao Conselho do Brasil Export, né, também estendendo aí os agradecimentos de ANTAC, Secretaria, que também estão participando aqui desse fórum, e é importante essa integração, né, entre os diversos agentes, incluindo aí os nossos arrendatários, os terminais, que são os nossos clientes, né. Então, voltando à questão que você colocou, Henry, que eu acho que é com muita propriedade, realmente os temas regionais, eles são bem diversos e dão a oportunidade de explorar temas que, se fossem abordados nacionalmente, nós não colocaríamos aí na pauta. Um dos temas que também o próprio Luiz Fernando passou para a gente foi a questão da dragagem, né? E a dragagem, realmente, a gente deveria roubar esse tema aí para o Sudeste Export, né, do ano que vem, porque é um tema muito relevante, né? Então, Santos, hoje, nós temos um contrato também de dragagem de 8 milhões de metros cúbicos, né, aproximadamente, e se nós formos aprofundar o canal, né, passar de 15 para 16 ou para 17, o volume, ele triplica, né, se for chegar a 17 metros. Então, a gente teria alguma coisa aí próxima a mais de 20 milhões de metros cúbicos, né, que teriam que ser dragados. Então, isso, a médio prazo, para a competitividade do nosso porto é importante, e a gente vai ter que tratar essa questão da dragagem aí com muito profissionalismo, né? Uma questão muito polêmica, mas tem que ser tratada. Em relação aos temas que foram colocados, né, pelo Henry do ano passado, quer dizer, do fórum passado, né, do Sudeste Export, foram temas realmente muito interessantes. Na questão da interconectividade logística, né, eu destaco também a questão do programa Pro Brasil. Hoje tem uma agenda da Secretaria Nacional que eu acho que é bastante relevante, porque foca em programas como o VTS, né? O VTS é um importante instrumento aí para navegação, para segurança da navegação e também para a segurança do porto, né? Então, esse é um tema que eu acho que vale a pena continuar discutindo nos fóruns. A questão da multimodalidade, a questão de redução do custo Brasil, que eu acho que a gente só vai conseguir reduzir efetivamente esse custo a partir de novos investimentos e da adoção de novas tecnologias. Então, o Porto, né, vai lançar em breve um edital para fazermos um chamamento público para empresas que quiserem se instalar, né, utilizando uma pequena área do porto, para instalar os sistemas de IoT, né, Internet das Coisas, sistemas LoRa,
que a gente acredita que são também bastante interessantes para você fazer o rastreamento, né, dos ativos, dos containers, das mercadorias. Então, eu acho que nós devemos realmente investir. Outro tema que eu acho que deve permanecer aí na pauta, né? E como o Henry falou, o grande tema também de discussão no Sudeste Export foi da desestatização, e a gente já abordou aqui de manhã, né, tornou-se aí um tema nacional, e esse tema eu acho que estamos debatendo aí, como já foi falado pelo próprio Fábio Lavor, em função aí do trabalho que tem sido feito pelas autoridades portuárias, no sentido de recuperar, do ponto de sanear financeiramente, e eu acho que aí os portos do Sudeste têm feito a lição de casa, né, os desafios são imensos e eu acho que são comuns. Então, o Porto de Santos conseguiu reverter aí os resultados, né, que eram bastante negativos num período recente, e aconteceu a mesma coisa também aí para o Porto de Vitória e também para o Porto do Rio de Janeiro, que também teve uma virada expressiva. Então, os portos do Sudeste aí caminharam alinhados, né, nesse sentido. Então, em função disso tudo, assim, realmente, eu acho que a gente tem que realmente parabenizar essa iniciativa da regionalização dos fóruns. Realmente foi um grande ganho para a gente tem que manter isso para o ano que vem, aprofundar em outros temas, incorporar novos, né? E espero que realmente esse fórum ele continue se estendendo até virtualmente também, porque foi realmente importante a quantidade de discussões que nós tivemos de muita qualidade, elas são importantes aí para alimentar também a autoridade portuária, para que ela tenha um direcionamento, possa se alinhar, né, também em relação aos seus clientes, né, os arrendatários, que a gente tem que enaltecer muito. A gente falou muito de autoridade portuária, mas em Santos hoje nós temos quase 3 bilhões de investimentos lá em andamento, 3 bilhões de investimentos da iniciativa privada, que retomou a confiança, né, nos projetos, que também, né, isso faz sentido em função de todo o nosso agronegócio, da nossa produção que tem crescido, né, e os esforços também da gente aumentar o comércio exterior. Mas, assim, queria parabenizar também os nossos arrendatários que estão confiando, que estão fazendo investimentos, né, e Santos também só vem batendo recordes em função disso, da confiança do privado, né, também na nossa gestão e também no país, né. Então, agradeço a vocês também. Passar a palavra agora para o Laranjeiras. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui os organizadores e patrocinadores do evento, dada a importância que isso se reveste para toda a cadeia logística aqui dos portos. Eu queria falar um pouquinho, né, da companhia. Como muito bem o Biral falou, nós conseguimos aí, nessa última administração, conseguimos vencer aí um viés negativo, e a companhia, no último ano aí, e esse ano de 2020 também, continua numa ascendente para diminuir seu passivo. E nós estabelecemos, para poder administrar a companhia com zelo, com responsabilidade, alguns eixos estruturantes para a gente atacar. A primeira foi a organização das suas contas, né? Como bem o Biral falou, nós conseguimos reverter significativamente, né, Biral, o passivo da companhia, que era muito grande. Nós hoje ainda temos um passivo a descoberto, mas ele caiu pelo menos pela metade. Isso já foi uma grande vitória. Então, um dos eixos estruturantes é essa responsabilidade com as contas da companhia, com a gestão desses passivos que fazem com que a companhia tenha um viés negativo muito grande. O segundo eixo estruturante foi a gente atacar a infraestrutura aquaviária. Falamos aqui da dragagem. Eu considero a dragagem uma questão estratégica para o porto. E ela tem que estar, ela é uma onda que tem que estar na frente dos problemas, né? Quando a gente... O Porto do Rio de Janeiro, né, ele não tem muito, que nem o de Santos, um problema de dragagem, né? Ele, talvez por ele estar ali debaixo do Cristo Redentor, né, seja abençoado pelo Cristo Redentor, o Rio de Janeiro tem pouca questão de dragagem, mas ele precisa, se ele tem pouco, ele precisa investir na dragagem do futuro,
que é a dragagem para onde os navios vão, né? Os navios 366 estão saindo da Europa, estão vindo aqui para a América Latina, e a gente precisa ter nosso porto preparado. E, para isso, esse investimento. A companhia tinha lá a sua tabela 1 toda pendurada nos arrendatários, e, realmente, o Estado não investia e a companhia com as contas desorganizadas. E mais a tabela 1 também, ela não conseguia fazer isso. Então, esse segundo eixo estruturante, nós estamos trabalhando firme, mexer com os arrendamentos, né, para que a tabela 1 volte para a companhia e esse dinheiro seja separado, não para a gente ter uma dragagem de manutenção que o Porto do Rio de Janeiro não precisa, mas uma dragagem de avante, né, para o Porto sempre poder cada vez mais abrigar navios maiores, que é a tendência mundial. Nessa área aquaviária, nós também estamos trabalhando lá na questão do calado dinâmico. Conseguimos aí, com uma parceria com a Marinha muito grande, num tempo recorde, aprovar a norma que fala sobre a utilização do calado dinâmico, já há anos utilizada na Europa, e por nós aqui, né, a Marinha é muito tradicionalista, a gente ainda não tinha umas regras bem definidas. Então, nós conseguimos aprovar e o Rio de Janeiro começa a utilizar, não é um ganho muito grande, mas ele já é bastante significativo. Trabalhamos também, lá no Porto do Rio, tínhamos um outro problema, que o canal de Contunduba, que é um canal natural, bastante profundo, e que não precisa dragagem, ele é natural. E ele não era operado à noite por questões de balizamento e questões de entendimento com a autoridade marítima, porque ali se forma uma área de pescadores, etc. Então, essa parceria entre a autoridade portuária e a autoridade marítima permitiram que, num tempo bastante curto, a gente pudesse operar esse canal de forma noturna. Então, outro ganho para o nosso porto foi que agora nós operamos o canal, o Porto do Rio de Janeiro, 24 horas com os navios de calados maiores. E essas são as 3 vertentes. Uma quarta muito importante, que todo mundo fala aqui, na infraestrutura aquaviária, é a questão do VTMIS. Começamos investindo nisso, porque isso traz segurança para o porto, né? Isso traz um carimbo de qualidade internacional, né? Eu considero isso como a ISO do porto, né? Porque o porto vai ser mais seguro, tanto no controle, né, na segurança da vida humana no mar, segurança de abarroamento e nas condições de ambientais do porto. Nós vamos agora, no primeiro trimestre, já ter o LPS instalado. A companhia já começa a operar o LPS até o primeiro trimestre do ano. E vamos continuar uma segunda fase até o final do ano, com a ajuda do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria dos Portos. Vamos buscar a implantação do VTMS completo, porque o VTMS, o Porto do Rio de Janeiro, assim como o Porto de Santos, os grandes portos que têm movimentação, eles realmente precisam de um VTMS completo. Portos menores, um LPS é bastante suficiente. Tanto é que lá em Itaguaí, a gente vai implantar o LPS, não vou precisar implantar um VTMS, que é muito caro, mas ele é bastante suficiente. Bom, esse é o investimento, segundo eixo estruturante, que é na parte de infraestrutura aquaviária. Na parte de infraestrutura terrestre, nós estamos trabalhando também firmes. Nós vamos ainda no primeiro trimestre inaugurar um novo portão 32, que o porto vai conviver melhor com a cidade, vai interferir, aquela montanha de caminhões que chegam ao porto, ela vai fluir de forma mais harmônica com o porto. Além de, ao fazermos um portão novo, ele será todo automatizado, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, e todo o credenciamento vai ser automatizado, quer dizer, não vai precisar mais ninguém ir na companhia, e isso aí vai dar agilidade e eficiência ao porto aí. O outro segmento que nós estamos trabalhando também é na segurança, quarto eixo estruturante, é na parte de segurança do porto. O porto hoje nós contamos lá com um centro de comando e segurança da guarda portuária,
com câmaras no porto todo, atendendo na íntegra o ISPS Code. Isso é muito bom, porque garante que nosso porto é seguro em todos os seus aspectos. O quinto eixo estruturante é o que nós estamos tentando viabilizar mais negócios para o porto. O porto arrendar novas áreas, e estamos fazendo um esforço muito grande para que a gente possa disputar, ser uma opção para os armadores na parte da commodity agronegócio, né? O Porto do Rio de Janeiro não tem nada nessa área, mas é uma área importante para o Brasil, né? O Brasil é um grande exportador dessa commodity, e nós queremos participar desse jogo, né? Participar, ser uma opção também. Então, estamos trabalhando firme nisso aí. O próximo eixo estruturante, eu diria que é uma questão social, é o sexto eixo estruturante. Nós também não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Fizemos um investimento ali para os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, naquela área, e a companhia ficou muito para trás, né? O patinho feio daquela área ali é a companhia. Então, em parceria com os nossos arrendatários, nós nos utilizamos da Lei Rouanet. A gente está naquela rua Walls, né? Daquela parte ali toda até a rodoviária, para quem conhece. Nós estamos, junto com os pintores locais, recuperando aquele muro divisória do porto com a cidade e fazendo com que os artistas locais daquelas comunidades carentes, eles recebam alguma coisa e possam demonstrar seu talento naqueles muros ali, que vai embelezar a cidade. E assim nós esperamos estar contribuindo para um país que possa crescer, né? Um país que a gente deseja e sonha para o futuro nosso, né? Muitos aqui de cabeça branca, mas ainda acreditamos nisso, mas principalmente dos nossos filhos e netos. Eu agradeço aqui esse momento, também me coloco à disposição. Obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao almirante Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, o senhor Fernando Biral, presentes aqui conosco, e online o senhor Henry Robinson, que participaram do Sudeste Export. As autoridades aqui no palco podem ocupar os lugares no auditório. O Sudeste Export tem o patrocínio de Alemoa S.A., Brasil Terminal Portuário, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Deep World Santos, Ecoporto Santos, Eldorado Brasil, Piacentini do Brasil, Porto do Açu, Porto de Vitória, Praticagem do Brasil, Praticagem São Paulo, Samarco Advogados, Santos Brasil, Sopesp, Tegrão, Grupo Tiael e Unimed Santos, a realização e organização da UNA Marketing de Eventos e o apoio do Ministério da Infraestrutura. Vamos iniciar agora o Nordeste Export. Para tanto, convido que venha ao palco o senhor Aloísio Sobreira. Antes nós vamos ter o vídeo? Tem o vídeo, né? Vamos fazer o intervalo de 2 minutos e a gente volta na sequência.